Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse episódio do podcast Supremo na Semana, você fica por dentro do resultado das primeiras ações penais dos réus envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A gente também vai te contar um pouco mais sobre os destaques do plenário virtual e as decisões monocráticas aqui do Supremo. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça. E estou aqui, como sempre, com o Mauro e com a Gi. Olá, pessoal. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. E comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal durante esta semana. Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Mari vou contar para vocês como foi a semana aqui na Corte. Semana intensa, né? A gente teve o início do julgamento, então, das ações penais desses envolvidos nos crimes do dia 8, no ato golpista. Para isso, a gente teve sessão extraordinária, começou lá na quarta de manhã, e aí se estendeu quarta à tarde, quinta de manhã, quinta à tarde, até o início da noite, com a condenação de 3 réus, né? Entre os crimes praticados por eles estão associação criminosa, armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e foi um julgamento muito esperado, né? Na verdade, todas essas ações penais que vão ser julgadas individualmente chamam muita atenção e por isso que cabe a gente começar aqui o nosso podcast com essa explicação. Mauro, passo a bola então para você falar um pouquinho das informações de bastidor desses últimos 2 dias. É muito importante, Mário, você comentou bem, um julgamento esperado, apesar de do caso acontecer recente, né, no começo desse ano, era muito aguardado, é muito simbólico, né, no mesmo ano, ainda na gestão da ministra Rosa Weber, que estava à frente, que estava na presidência no dia dos atos e prontamente, né, rechaçou tudo aquilo, mostrou que o Supremo ia dar a volta por cima, e realmente foi reconstruído. A sessão plenária do primeiro dia do ano judiciário já aconteceu no plenário reconstruído, e o ministro Alexandre, relator dos processos, então fez uma instrução respeitando, a gente sempre comenta, né, respeitando todo o devido processo legal, respeitando tudo que há na lei, mas fez andar os processos contra esses denunciados, né, a Procuradoria-Geral da República fez as denúncias, o ministro fez andar os processos, e aí chegamos, então, aos primeiros julgamentos. Então, dentro do mesmo ano, dentro da mesma gestão, o Supremo já dá uma resposta, né, jurídica, legal, dentro, né, da Constituição, do jogo democrático, a esses atos antidemocráticos, né? Então, foi assim, muito simbólico, muito marcante. Chegaram ao comentário, é um julgamento histórico, apesar e pedagógico também, né? Porque Sem é uma dúvida. resposta para que a gente continue nessa defesa da democracia. Gi, Ainda digo mais, né, de especial significado para a história da democracia brasileira. Então, nós tivemos, portanto, esses 3 julgamentos, né, que foram iniciados e concluídos ao longo desta semana. Os ministros puderam se debruçar sobre esses temas, apresentaram aí diversas, para fundamentar os seus votos, né, cada um pôde trazer, no momento da sessão plenária, ali os trechos que foram relevantes para que eles pudessem decidir daquela maneira. E nós tivemos, inclusive, passagem de alguns vídeos, né? A gente sabe, já tivemos a oportunidade de falar isso aqui em diversas oportunidades, muita coisa aconteceu até que este processo chegasse apto no plenário do Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Então, foram feitas perícias, foram feitas testemunhas, foram ouvidas, o próprio réu prestou interrogatório, tanto o interrogatório perante a autoridade policial, como também foi interrogado por um juiz, né, que os ministros do Supremo Tribunal Federal em ações penais que se iniciam aqui no STF, eles têm esses juízes auxiliares para esse tipo de atuação também. Então, nós tivemos todo um momento anterior que dá suporte, né, para que os ministros possam, nesta fase de julgamento propriamente dita, ter elementos para formarem as suas convicções a respeito daquele caso. O ministro Alexandre de Moraes, ele já havia mencionado assim, que cada caso iria ser analisado com todo cuidado, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. É por isso que nós temos aí diversas denúncias que foram apresentadas, né? Segundo dados que o próprio ministro mencionou, né,
das 1.345 denúncias que nós temos, mais de 232. Aí, 232 denúncias serão ainda submetidas a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E elas, claro que se trata de um mesmo fato, né? No sentido, são 5 crimes, como você mencionou, mas a situação fática é a mesma. Então, as denúncias, elas descrevem essa mesma situação fática e vão trazer ali, em alguns momentos, qual foi a característica específica, né, a atuação específica que fez aquele réu estar ali sendo acusado naquela ação penal. Então, nós tivemos, por exemplo, o caso, né, do primeiro réu que foi submetido a julgamento. Tinha um vídeo onde ele fazia incitação, convocava as pessoas, ele estava com uma camiseta escrita Intervenção Federal. Está falando do Aécio Lúcio Costa Pereira, certo? Exatamente, esse mesmo. Esse foi o primeiro réu condenado pelo STF. Que se gravou na mesa do presidente do Senado, se não me engano, é Sim, isso? Foi Fez isso. Imagens. Então, isso que você falou é muito comum, inclusive, nos processos ligados a atos antidemocráticos. As provas, muitas, foram feitas pelos próprios acusados, que divulgaram nas redes sociais esses elementos, né? Então, acaba que agora tudo isso está dentro do processo, além das perícias. Houve também um trabalho da Polícia Federal fantástico no sentido de confrontação, né, de perfil. Eles fizeram até a comparação, eles tiraram fotos de vários ângulos dos acusados e depois fizeram comparações, vendo assim características pessoais, tamanho da orelha, sinais no rosto, enfim. Tudo isso estava dentro do processo. E cada ministro pôde formar a sua convicção. Nós vimos que teve unanimidade em relação a apenas... na verdade, em relação a apenas 2 crimes, que foi o crime de dano, e esse crime de dano é um crime de dano qualificado, porque ninguém nega os atos de vandalismo que foram praticados. Dano ao patrimônio público, né? Dano ao patrimônio público. E também nós tivemos aquele outro crime, que é a deterioração de patrimônio tombado. Então, nesses casos, todos os ministros foram unânimes, reconhecendo para os 3 réus que foram submetidos a julgamento, que eles contribuíram, por estarem lá, contribuíram para a ocorrência da prática criminosa. E aí muita coisa, Mauro, foi questionada, inclusive pela defesa, porque no primeiro momento nós tivemos aquela parte das preliminares, né? Isso. A gente tem que falar assim, o julgamento, por isso os 4 dias de julgamento, porque, né, a gente já explicou para a gente, na ação penal, para condenar uma pessoa, Ministério Público, que é o acusador, tem 1 hora para falar em cada um desses processos, né, Gi? E a defesa também né? 1 hora. Então, só aí, você já tendo 3 julgamentos, já seriam 3 horas para acusação e 3 horas para defesa, né, dentro desse horário. E tem mais, né, Mauro? Por exemplo, nos demais processos que a gente tem, os processos, quando eles se iniciam no juiz, numa instância inferior, ainda há outras fases, né? Há a primeira instância, a segunda instância, ou seja, cabe recurso. Aqui no Supremo Tribunal Federal, a instância é única. Então, de fato, os ministros vão se debruçar ali, há um tempo maior para análise dessas ações, né, no momento do julgamento, por conta de ser a instância única. É claro, diferentemente do que acontece quando alguém é submetido ao julgamento por um juiz, né, singular, aqui o que se tem é um julgamento colegiado, vai prevalecer a decisão da maioria. Segue a Lei 8.038, que é a lei que rege as ações penais em tribunais superiores, e também o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, todo aquele passo a passo previsto na legislação, né, a gente poderia aí dividir entre leitura do relatório, a fase das sustentações é a fase de votação propriamente dita e proclamação do resultado. Tudo isso foi observado dentro daquilo que está ordenado no nosso texto, tanto do regimento quanto da legislação. E aí eles fizeram no primeiro julgamento, que foi esse Aécio Lúcio Costa Pereira, o ministro Alexandre, relator, ele explicou a questão do crime ter sido cometido por várias pessoas juntos, um crime coletivo. Crime de multidão. Né? Crime de multidão, né? Como é que chama o termo? Multitudinário. Esse termo a gente tem que conseguir falar. E aí ele explica o que é esse crime no primeiro julgamento, primeiro caso. E aí ele fala como acontece, como é que é feito, como é que é classificado, né, pela área jurídica. E aí ele fala, essa parte do voto, em que eu explico
Isso aqui vai valer para todos os processos seguintes, por quê? Porque todos estavam nessa mesma manada, como disse o ministro Gilmar, né, os zumbis, ele chegou a falar, as pessoas se tornaram zumbis, a consciência individual vai embora para ficar com a consciência coletiva. Assim, os ministros foram muito, muito claros em dizer o que é esse crime, né, coletivo. Exatamente. Deixa eu já aproveitar, Mauro, você citou o crime, esse crime de multidão, e eu separei um trechinho da fala do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que explica um pouco, né, exatamente essa parte aí do voto. Vamos dar uma olhada. Cada um agiu com dolo a fazer parte dessa turba, ao ingressar na esplanada ilicitamente, ao ingressar na Praça dos Poderes, dos Três Poderes, ao depredar e ao pleitear a derrubada do governo democraticamente eleito e um golpe de Estado com intervenção militar. O que torna o crime coletivo, o crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever que o sujeito A, ele quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin, o sujeito C, ele quebrou o armário do ministro Cristiano Zanin. Não. A turba criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal. É isso que ele explica, né? Então, todos participaram do crime. Se a pessoa fez esse ato ou aquele ato, muitas vezes não se consegue dizer. Mas ele concorreu, ele participou daquilo e ajudou, de alguma forma, a chegar no resultado que se chegou. E aí, o ministro considerou, né, que como é um concurso de agentes, esse tipo de crime, mas todo mundo ali vai pela emoção ou pelo ódio, enfim, seja ela qual for o motivo que acaba levando um comportamento de manada, né? Um começa a fazer alguma coisa, o outro vai reproduzindo e daqui a pouco está todo mundo fazendo. E aí, nesses casos, inclusive há decisões até do próprio Supremo Tribunal Federal, é impossível você individualizar a conduta de cada um na denúncia, por exemplo, que foi inclusive uma das teses argumentadas pela defesa, no sentido de que a denúncia não poderia ter sido admitida porque não individualizou a conduta. Então, um dos argumentos do Supremo Tribunal Federal que prevaleceu foi exatamente esse. Olha, não há necessidade para esse tipo de crime. Todos aqueles que lá estavam cientes do que estavam fazendo, do que estavam fazendo, no sentido de que lá era um movimento convocado, organizado, e que as pessoas estavam ali, pelo menos essas que foram denunciadas, estavam ali com a intenção realmente de abolir o Estado democrático de direito a partir do momento em que não reconheceu a legitimidade do governo que foi eleito nas eleições democráticas de 2022 e também com a intenção de tentar o golpe de Estado, porque eles estavam ali querendo criar uma situação para uma intervenção militar. Então, tudo isso foi analisado. E em relação a esse tipo de crime, ficou muito bem esclarecido na sessão plenária que aquele que participa, que está lá de alguma forma, ele acaba colaborando para que todas aquelas ações de depredação, vandalismo ocorram. Então, todos vão responder pelo resultado geral. Que é o que acontece nesses crimes multitudinários. É como se houvesse aí um contágio mental de todas as pessoas que acabam sendo influenciadas pelas ações de outros. Mas aí, ao mesmo tempo em que ele fala que é um crime coletivo, cometido por todos, eles conseguem fazer uma análise, a PGR faz na acusação que apresenta, e o ministro, né, na instrução, como cada um desses três, por exemplo, chegou a Brasília. Da onde ele veio, aonde ele passou, aonde ele esteve na frente de um quartel, que tipo de mensagem era transmitida. Ele mostra no vídeo, que também que ele apresenta durante a sessão, né, as peças de divulgação nas redes sociais, dizendo, é para ir a Brasília, é para não desistir, é para tomar o poder, assim, guerra. É guerra. Então, assim, ele mostra, apesar de ser um crime de todos, ele fala, olha, esse aqui, o Aécio, contribuiu da seguinte forma. Ele veio sabendo o que estava vindo fazer. Esse foi o que se filmou na cadeira do presidente. Incitou outras pessoas a vir. E aí incitou outras pessoas, e até um dos motivos que a gente vai explicar logo, a diferença das penas, né? Sim. Porque 2 foram condenados numa pena total de 17 anos e um a 14 anos de pena. E essa pequena diferença se deu exatamente porque esses 2
tiveram uma pena maior, eles, além de participarem dos atos, durante os atos, transmitiram mensagens pelas redes sociais, incitando outras pessoas, ou seja, eles estavam querendo mais, sabe? Assim, estamos fazendo isso que estamos fazendo crime, e queremos que e o você grau de venha... culpabilidade, eles foram valorados negativamente, de uma maneira diferente desse outro acusado que recebeu essa pena de 14 anos. Vamos falar então das penas e dos acusados. A gente já mencionou então o Aécio Lúcio Costa Pereira, teve também o Tiago Matari e o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, certo? Isso. O Aécio e o Matheus tiveram a mesma pena, né? Que foi de 17 anos. Então, eles tiveram uma pena de... São 15 anos e 6 meses de reclusão. Sim. Que essa é a fase que tem que cumprir fechado, né, Gi? Exatamente. E a segunda de 1 ano e 6 meses de detenção, que aí o regime inicial é aberto. E essa diferenciação se dá porque, em relação ao crime de dano, a pena prevista é a pena de detenção. E essa pena só pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, diferentemente dos demais crimes, que são crimes cuja pena é de reclusão. E aí, neste caso, mesmo, o regime é inicialmente fechado, ele vai poder progredir, desde que observe os cálculos de progressão previstos na legislação penal, de execução penal. E aí, outro ponto importante, aí todos, inclusive, foram condenados nesse sentido, é em relação aos danos morais. Sim, todos eles, não só esses, mas creio que todos que vierem a ser condenados estarão ali solidariamente responsáveis, ou seja, todos são responsáveis pela dívida de, no mínimo, 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Lembrando que das 3 sedes, né, a gente sabe que foram na Praça dos Três Poderes, tanto o Palácio do Planalto, quanto o Congresso, quanto o Supremo foi o que mais sofreu e o que mais, tanto na questão da destruição, quanto na questão também foram mais de 11 milhões, exato. No Supremo, foi o mais de 11 que mais milhões. se gastou para recuperar tudo. E esse cálculo de 30 milhões, o ministro explica em determinado momento, que é mais ou menos o valor que já foi levantado até o momento nos 3 poderes, no Congresso, no Palácio do Planalto e aqui no Supremo. Deu em torno de 25 a 30 milhões de prejuízo. Então, esse é mais ou menos o valor que foi cobrado a título de danos morais coletivos, que todos que forem condenados vão ter que pagar solidariamente. Sim, e eles foram condenados em todas as acusações, né? Importante. Os 5 crimes, os 5 crimes. Eles são ali, estão entre aqueles que, que houve uma divisão em relação aos núcleos. E esses acusados, submetidos a julgamento, eles estariam dentro daqueles que foram responsáveis por executar, né, as atividades de destruição, de convocação. E outro ponto que eu acho muito legal a gente mencionar aqui também, e que foi, inclusive, motivo de divergência de votos, é com relação à competência do STF. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é competente para processar e julgar ações penais contra autoridades, né? Por exemplo, deputados federais, senadores e outras autoridades diante da prática de crime comum ou crime de responsabilidade, em alguns casos. E aí, neste caso, por exemplo, o Aécio, o Matheus e Tiago, né, que são os 3 que foram condenados, eles são cidadãos comuns. Então, por qual razão eles estariam aqui sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal? E a resposta que foi dada pelo próprio STF em mais de 1.345 vezes e repetida no plenário do Supremo, foi no sentido de que esses atos antidemocráticos envolvem uma sucessão de atos, né, contra o Estado democrático de direito e que não se findam em apenas um inquérito. Inclusive, há inquérito em que se tem autoridades que têm essa prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há um liame, né, uma ligação entre essas ações penais e entre os inquéritos que originaram essas ações penais e outros inquéritos envolvendo autoridades que têm prerrogativa de foro, ou seja, que só podem ser julgadas no Supremo. Então, por conta desta conexão, né, já que essas autoridades elas têm essa prerrogativa de foro e esses processos, as provas, elas acabam se comunicando entre elas, haveria, portanto, a necessidade de que se fixasse a competência do STF para processar e julgar os atos antidemocráticos, independentemente, inclusive, se o acusado é pessoa civil ou até mesmo militar, né? E o ministro, inclusive, chegou a mencionar isso. E isso realmente já foi algo extremamente
consolidado no Supremo Tribunal Federal por meio de sessões virtuais que foram realizadas com esse objetivo. 2 ministros entenderam que o Supremo não é competente para processar e julgar as ações penais, foram os ministros Nunes Marques e também o ministro André Mendonça. Eles ficaram vencidos em relação a esta questão, e esse também era um ponto de argumentação da defesa, mas que não foi, acabou sendo superado pela maioria. É isso, então acabamos, né? 3 pessoas já condenadas, as penas de 17 anos para 2 deles e um condenado a 14 anos. Na verdade, aí tivemos 8 votos, é importante, né? 8 votos condenando esses 3 réus pelos 5 crimes, uma pequena diferença do ministro Cristiano Zanin na questão da dosimetria da pena, como chama? Sim. O tamanho da pena aplicada a um dos crimes, né? Ele teve uma pequena diferença, mas esses 8 ministros votaram pela condenação dos 5 crimes, como a gente tinha falado, né? Em 4 crimes foram 2 votos, o ministro Barroso e o ministro André Mendonça, e aí apenas o ministro Nunes Marques, que considerou só que houve a questão do dano e da deterioração, né, Gil? Exatamente. E é por esta razão que houve unanimidade em relação a esses dois crimes. Exatamente. Isso. Agora, a questão da dosimetria da pena, é bom a gente também fazer uma lembrança aqui do artigo 59 do Código Penal, que fala, existe uma diretriz, né, para que o juiz possa fixar essa pena. Ela não é assim da cabeça alheia, e tal, né, alheia a qualquer critério. Existem critérios que devem ser observados, né? E as penas também, elas têm um patamar mínimo e máximo, que é o que está previsto na legislação. Para cada crime, né, para cada conduta tipificada como crime, você tem que ter uma pena mínima e máxima que permite ali o juiz, a partir desses critérios que a gente vai ver agorinha, aplicar no caso concreto qual a que melhor vai punir a pessoa que praticou aquele ilícito penal e que sirva também de tem o caráter educativo, pedagógico, né? Pedagógico, claro. Educativo, exatamente. Então, tudo isso é levado em consideração. E o artigo 59 menciona que o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as que são previstas. Então, assim, cada um desses critérios, cada ministro fez considerações acerca de cada um desses critérios. E me parece que o ministro Alexandre de Moraes considerou de forma negativa 4 desses itens que estão previstos aqui no artigo 59. Então, em razão disso, houve uma diferenciação realmente destas penas para os acusados que nós vimos sendo julgados até agora. Porque aquele segundo que está com 14 anos de pena, parece que ele não postou nada, não fez manifestação externa. Então, assim, ele participou dos atos, mas não incitou outras pessoas, então ele não considerou isso como, né, um gravame aí para a pena dele. E outra coisa que eu acho que a gente tem que dizer também é que eles podem ainda apresentar embargos de declaração. Era isso que eu ia te perguntar. Cabe recurso porque a ação penal nasceu aqui dentro, de como é que funciona? Os embargos de declaração, eles servem para poder trazer, não serve para modificar a decisão a princípio, eles servem para trazer algum esclarecimento, alguma obscuridade, em relação a alguma obscuridade que se aponta na decisão, no acórdão, ou para trazer aí lucidez quanto a alguma contradição ali no voto do ministro. Então, ele tem cabimento específico, né? Omissão, obscuridade, contradição. Seriam esses aspectos que normalmente são elucidados pelos embargos de declaração. Esses instrumentos, há um prazo regimental para que eles possam ser apresentados, e então a defesa, a partir da publicação da ata, eles vão ter aí este prazo para que possam apresentar... Do acórdão ou da ata, nesse caso? A publicação, acho que do acórdão, que começa a contar o prazo? É do acórdão, né? Exatamente. Isso. É do acórdão porque tem que ter os fundamentos do voto para que se possa atacar e dizer se existe, de fato, algum tipo de omissão, contradição ou obscuridade. Então, para isso, não basta a ata, porque a ata ela traz só um resumo, né, do resultado do julgamento. E o acórdão, não. O acórdão ele vai trazer ali não só o resumo do julgamento, mas também cada voto individualizado de cada ministro, permitindo à defesa elaborar aí casos
encontre algum desses aspectos, né, de omissão, obscuridade ou contradição, e possam vir a pedir ao STF para que eles sejam esclarecidos. Isso não significa que o Supremo modifique a decisão no sentido de sair de uma condenação para ir para a absolvição. Sim. Isso é impossível neste caso. Agora, o que pode, na verdade, é ele fazer o próprio plenário, né, que neste caso tem que ser avaliado pelo plenário, trazer algum tipo de correção caso haja necessidade ou algum esclarecimento, se realmente ficar constatado que há necessidade de algum ajuste naquela decisão. A gente viu isso no mensalão, né, Gi? Mudanças na dosimetria da pena, uma coisa aqui, a outra que eles chegaram a ajustar, né? Eles chamam de dar um efeito infringente, né? Ele muda realmente a decisão, mas não é que absolve pessoa. Muda, houve um pequeno erro aqui, realmente houve, essa pena é um pouco maior, um pouco, quer dizer, faz-se esse ajuste, pode-se ter esse ajuste. Pode, né? Tem casos que o embargo de declaração ele pode ter esse tipo de efeito, que aí no caso, além de ter um efeito não seria apenas um esclarecimento, mas que além do esclarecimento traria uma correção, né, que alteraria, de certa forma, aquilo que já havia sido colocado inicialmente como forma de ajustamento da decisão, aquilo que realmente ficou prevalecido no plenário em termos de entendimento dos ministros. É isso. Mauro, a gente separou também o balanço, né, que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, né, das ações, falou em sessão plenária. O Supremo recebeu, então, 1.345 denúncias, como vocês mencionaram, isso nos 2 inquéritos, tanto o 4921 quanto o 4922, que são inquéritos diferentes, em 9 sessões virtuais extraordinárias. Complementa para mim, então, o que mais você tem de dado aí? Dessas 1.345 denúncias, 1.113 denúncias que já foram recebidas foram suspensas por 120 dias. O ministro Alexandre de Moraes deu para que a PGR analise a possibilidade de propor ou não o acordo de não persecução penal. E aí eu vou pedir ajuda da Gi para... a gente explicar novamente. A gente já explicou aqui, mas vamos lá, Gi. Na prática, o que significa esse acordo de não persecução penal? É a possibilidade da Procuradoria-Geral da República, que é quem detém, né, ali a possibilidade de promover a ação penal, de ajuizar e dar seguimento à ação penal, a depender das circunstâncias, né, e do tipo de ilícito que se vê diante, porque só teria cabimento em ilícitos de médio potencial ofensivo, a depender de certas condições previstas na legislação, como, por exemplo, a confissão do crime e dentre outras, ele pode estabelecer algumas condições para que, uma vez cumpridas, aquela pessoa que se viu ali na iminência, né, no caso, esses aí já as ações foram apresentadas e está tudo suspenso. Mas para que eles, uma vez cumpridas todas as condições, possam, portanto, ter a extinção da sua punibilidade. Então, neste caso, eles não estariam aí diante daquele peso de ter que responder a um processo, a passar por toda esta situação. A legislação garante, né, traz essa prerrogativa de que eles possam, né, realizar esse acordo com o Ministério Público, e o Ministério Público, então, de um lado, a parte se compromete a fazer, né, aquilo que está determinado no acordo, e o Ministério Público se compromete a não dar início à ação penal, que é por isso que se chama de não persecução penal. Então, 1.113 estão nessa situação, são os crimes de menor potencial lesivo, são menos acusações. Já as 232 restantes, essas seguem tramitando, 3 acabaram de ser julgadas essa semana, né? As demais devem ser julgadas na sequência, e aí já foram realizados 232 interrogatórios, um de cada um desses denunciados, ouvidas 719 testemunhas de acusação e 386 de defesas. Permanecem presos atualmente 47 homens detidos após o dia 8, e mais 58 homens e 12 mulheres detidos em operações policiais posteriores, o que totaliza 117 pessoas presas atualmente por conta dos atos, 105 homens e 12 mulheres. Perfeito. Bom, então a gente continua acompanhando. Semana que vem a gente traz mais novidade, né, dessas ações penais, porque agora a gente vai para o plenário virtual, porque também teve decisão no PV. Eu destaquei aqui uma decisão que foi unânime. Os ministros validaram dispositivos de uma lei que ampliam o acesso de quem recebe benefícios dos programas sociais, como Bolsa Família ou BPC, que é o benefício de prestação continuada, a empréstimos consignados. Então, quem questionava a lei era o PDT, não é isso?
Isso. mesmo. Ele estava questionando o dispositivo dessa lei 14.431 do ano passado. Ela ampliava a margem de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas, né? E estender essa modalidade de empréstimo consignado para beneficiários desse BPC e outros programas federais de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família. O que o partido alegava, né, apesar de dar um certo alívio financeiro para essas pessoas, podia resultar em superendividamento das pessoas, porque elas seriam vulneráveis, com menor potencial, porque esse tipo de empréstimo poderia comprometer até 45% da renda familiar. E aí ele questionou, então, de estender para esse público, né, do BPC, do Bolsa Família, esse tipo de empréstimo, né? Mas aí os ministros, seguindo o voto do ministro Nunes Marques, entendeu que não, né? Que o empréstimo, na verdade, tem um lado positivo para essas pessoas, né? Que vem ainda falando da pandemia, né? Que passaram por uma situação de muito aperto, isso ajudou muitas pessoas. Então, isso, na verdade, respeita a dignidade da pessoa humana, né? Exatamente. E, além disso, diz assim, o ministro fala, olha, essas pessoas são capazes, têm como se organizar para não se superendividarem. A gente não pode achar também que elas são pessoas que não têm condição de se organizar financeiramente. Então... E os próprios bancos também avaliam a questão do custo-benefício e do risco. Então, os bancos, eles também têm condições de verificar essa questão de quando verifica que a pessoa não vai ter condições, né, de adimplir com aquele empréstimo, ele também não concede quem o concede crédito, ao banco, né? exato, Quem concede então ao banco. Decisão. E aí, outro ponto que a gente também pode mencionar a respeito desse julgamento é que essa expansão de crédito, né, e gerou também uma diminuição do custo deste crédito pessoal, e isso permite com que essas pessoas possam aí fazer algum tipo de investimento ou até mesmo quitar dívidas por conta desta situação em que a economia passou nos anos aí da pandemia e pós-pandemia. É isso. Bom, próxima decisão, então, ainda do plenário virtual, o STF declarou que é constitucional a contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados. Esse novo entendimento altera uma decisão lá de 2017, que o plenário tinha julgado inconstitucional a cobrança da contribuição aos trabalhadores que não são filiados a sindicatos. Então, o que mudou exatamente? Na reforma, Mari, reforma trabalhista de 2017, conhecida, a lei acabou com o imposto sindical. Era um imposto obrigatório, todos os trabalhadores tinham que pagar. Isso terminou naquela reforma, né? No mesmo ano, o que o Supremo entendeu é que não poderia haver uma contribuição, uma forma de contribuição de trabalhadores que não fossem sindicalizados. Né? E aí foi essa decisão anterior que agora foi alterada, os ministros entenderam que, na verdade, havendo uma negociação coletiva, os trabalhadores aceitando, pode ser cobrada uma contribuição, desde que o trabalhador tenha o direito de se opor. Eu não quero pagar a contribuição, eu não vou pagar. Mas, primeiro, tem que haver a negociação coletiva, a categoria aceita, e o trabalhador tem o direito de dizer, ok, eu pago, não, eu não quero pagar. Sendo dessa forma, o Supremo entendeu que inclusive, que o ministro Gilmar Mendes, ele até mudou o posicionamento dele nesse sentido, porque depois da reforma trabalhista, os sindicatos eles foram muito impactados, porque aquela obrigatoriedade, né, ela deixou de ocorrer e, por não ser obrigatória, muitas pessoas se manifestaram por não pagar. E houve o volume, né, da renda da arrecadação dos sindicatos acabou assim, caindo drasticamente a ponto de impedir até mesmo o funcionamento normal dessas instituições. E que são extremamente importantes, inclusive na defesa e nas negociações coletivas, né, na defesa de categorias e negociações coletivas. Então, o que se colocou? Não quer dizer com essa decisão que voltou o imposto sindical, não é isso. Mas a contribuição, ela pode acontecer e pode alcançar, inclusive, essas pessoas que não têm nenhum grau de associação com o sindicato. E desde que a essas pessoas também fica assegurado esse direito de dizer, não quero fazer parte disso. E como o Mauro mencionou, tudo só vai ser possível, né, você implementar essa contribuição a partir de acordos coletivos, que envolvam aí tanto a classe dos trabalhadores quanto a classe dos empregadores. Então, a partir do momento que for feito esse tipo de acordo coletivo, passa a ser possível cobrar de forma obrigatória
essas contribuições, só que essas contribuições poderão, a partir de cada um do trabalhador, ser avaliada e ele pode dizer, olha, eu quero sair, né, desta obrigatoriedade porque eu não tenho interesse em contribuir com a atuação do sindicato. Esse argumento que a gente falou agora é muito importante, porque quando eles perderam aquele custeio que vinha do imposto sindical, os sindicatos perderam, e quem acaba perdendo com isso é o próprio trabalhador, que não tem mais um sindicato forte para lhe representar, para lhe defender e lutar pelos direitos. Então, assim, por isso que eles, né, entre outros argumentos do ministro Gilmar, foi esse, assim, eles enfraqueceram e aí o trabalhador acaba perdendo representatividade. Então, a gente tem que arrumar uma forma de, dando direito ao trabalhador de se opor, ele estando sindicalizado ou não, a gente arrume uma forma de custear esses sindicatos. É isso. Vamos então para a decisão monocrática de destaque que a gente separou aqui para o podcast. É uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a reintegração de posse de um assentamento com 50 famílias lá em Roraima. O entendimento do ministro é que a decisão da Justiça Estadual não seguiu o regime de transição que foi definido pelo próprio STF para a retomada das reintegrações depois da pandemia. Mauro, a gente falou um pouco disso aqui nos últimos 2 anos aí de podcast, porque esse assunto esteve muito em voga mesmo, da questão da reintegração de posse, e foi exatamente esse regime de transição que o ministro observou. Isso. Nós falamos muito porque, Mari, nessa DPF 828, ficou muito conhecida, o STF suspendeu por 6 meses, na primeira decisão do ministro, as ordens de remoção e despejo em áreas coletivas na época da pandemia. Permaneceu a pandemia, ele renovou essa liminar por mais 3 vezes, em março de 2022, junho de 2022 e outubro de 2022. Passada essa fase, ele criou então essa regra de transição, né, diminuiu a questão da pandemia, começamos a voltar a uma certa normalidade. O ministro entendeu, não, mas também não pode chegar agora e tudo que ficou represado, que não foi, né, que não houve despejo, vamos agora botar todo mundo para fora, não. Há que haver uma transição, porque a gente acabou de falar, os efeitos pós-pandemia. Né? Muita gente perdeu o emprego e não conseguiu de novo, mudou de trabalho, teve redução de renda, foi para o BPC, salário família, né? Uma coisa não. Então, ele criou essa regra de transição e a regra de transição previa, né? Vamos ver aqui. Entre as medidas, os tribunais deveriam instalar comissões para mediar despejos antes de qualquer decisão judicial para que a retomada fosse de maneira gradual e escalonada. As comunidades afetadas devem ser ouvidas, deve haver um prazo razoável para desocupação, evitou-se a separação de integrantes de uma mesma família. Então, essas foram algumas, né, das colocações que o Supremo colocou para que se fizesse. E o que aconteceu no caso, por isso a urgência que determinou que fosse dado uma liminar, houve a determinação de desocupação imediata da área. Aí o ministro, né, como é que as pessoas se organizam? Exatamente. Né? Assim, um ponto também que o ministro destacou, né, na época em que ele trouxe essa regra de transição, foi a necessidade da redução dos impactos habitacionais e também humanitários em caso de desocupação coletiva. Então, ele colocou que as comissões eles precisavam elaborar uma estratégia de retomada de decisões, enfim, preparar, né, toda a situação para que essas pessoas pudessem, de forma segura e respeitosa, serem ali retiradas daquele local, inclusive com a possibilidade de uma mediação antes mesmo da ação de reintegração propriamente dita. Muito bem. Antes da gente falar o que vem por aí na semana que vem, separei 2 destaques aqui, porque quinta e sexta aconteceu no STF o Seminário de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, com a presença de vários ministros, palestrantes, especialistas no tema e também universidades parceiras desse projeto, né? Foi lançado um livro em parceria com a UNB, que é um livro que apoia esse projeto de combate à desinformação, um livro gratuito que você pode acessar o site do STF e baixar também com diversas informações, até informações científicas sobre esse fenômeno que é, né, a fake news e o combate a ela, que é tão necessário, que o Supremo tem esse programa extremamente importante para que a gente consiga, juntamente com essas universidades, parceiras, entidades da sociedade civil, desmentir e levar a verdade até toda a população. Mário, eu pude assistir pouco desse evento, porque estava acontecendo, sim, ao né, mesmo o tempo julgamento da né? sessão, enfim, a gente estava tocando. Mas uma das coisas que me tocou é o seguinte: diz lá no material de divulgação que ele é dirigido prioritariamente a professores, juízes, advogados, estudantes universitários e parceiros do programa.
para mim, e isso vai estar disponível no YouTube, fica disponível Sim, os está na vídeos. íntegra no YouTube do STF para quem quiser conferir. A gente teve muito palestrante, né? Extremamente um nível. Foi incrível. Esse material tem que ir para as escolas, esse material tem tem que circular, porque é o tipo de informação que as pessoas têm que ouvir. Tem que saber Exatamente. como combater, porque a gente realmente, assim, a academia sabe combater, as instituições sabem combater, mas a gente precisa que as pessoas... chegar na ponta ali, chegar na ponta, exatamente. Né? E esse material realmente, do pouco que eu pude ouvir, muito interessantes, falas muito importantes para a discussão do tema. É isso. E também um outro destaque foi que nessa semana, na quarta-feira, a gente teve o lançamento do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, uma iniciativa conjunta do STF com tribunais superiores para reconhecer mesmo o trabalho da imprensa em defesa da democracia, principalmente nesse ano que a gente, né, teve a democracia tentativa, né? A tentativa dela ser abalada, mas ela não foi. O prêmio abre, então, essas comemorações dos 35 anos da Constituição, que a gente já comemora agora no 5 de outubro, agora em outubro, né, Mauro? É isso, podem concorrer, inclusive, prêmios ao prêmio, reportagens que foram publicadas a partir do dia 8 de janeiro de 2023. Né, já fazendo realmente essa ligação, porque tem tudo a ver com a democracia, não adianta, né? Esses atos, a gente repetiu várias vezes, né, Gia, que esses atos acabaram fortalecendo muito a democracia, não foi, Gia? É interessante que tanto o seminário quanto o prêmio, né, a gente aqui pelos comentários que nós estamos fazendo, o jornalismo, a liberdade de imprensa, ela é extremamente fundamental, inclusive no combate à desinformação. Com certeza. Então, assim, não existe democracia sem liberdade de imprensa. Mas o fato de você, né, noticiar algo que não é verdadeiro, isso é um desserviço para a democracia. E então é muito importante que se andem juntos, né, em relação a tanto a importância de que os jornalistas também possam prestar as informações com a maior veracidade possível, porque nós vimos, né, e fomos aqui na Praça dos Três Poderes, todos atacados a partir do momento em que todas as instituições, né, os três poderes da República foram destruídos mesmo, né, e vandalizados. Era essa palavra que eu estava procurando. Foram vandalizados. E muito do que aconteceu foi resultante do processo de desinformação da população e da sociedade. Que começou lá atrás, né? O ministro até falou, na abertura da mesa, a questão do Tribunal Superior Eleitoral, que isso começou lá quando a ministra Rosa Weber ainda era presidente, depois passou na presidência do ministro Barroso e agora com o ministro Alexandre. No meio disso tudo, a gente ainda teve a pandemia, que também gerou, né, uma onda de fake news. Então, a gente pôde ver e sentir na pele a importância do combate à desinformação em todos os níveis, não só no nível do judiciário. Muito rápido, né, Mari? Surgiu, você está falando, uma presidência de 6 anos atrás, vamos dizer, a coisa evoluiu de uma forma muito rápida. Hoje em dia, e isso mundialmente. Sem controle. Sem controle. As eleições brasileiras, americanas, na Europa, a necessidade, todas estão sofrendo com isso, então, muito importante. E aí a ministra dando importância ao jornalismo sério, correto. Ela fala, o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. Por isso o prêmio, né, para a gente dar valor a esse jornalismo bem feito que leva informação de verdade. É isso aí. Bom, o que vem por aí na semana que vem? A gente tem turma, tem sessão plenária, o que a gente pode destacar? Tem sessão da segunda turma, já marcada para terça-feira, como de costume, né, a partir das 14 horas. E nós temos aqui 6 itens na pauta de quarta-feira. Né? Dentre eles, a retomada da análise do recurso extraordinário, que trata exatamente do marco temporal. Né? Existe aí essa discussão, que está sendo discutida no recurso com repercussão geral, e ela será então retomada. Até o momento já temos 4 votos, né? São votos dos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso, que entendem que as comunidades indígenas têm o direito de terem suas terras demarcadas, independentemente de estarem ali ocupando fisicamente as terras na data da promulgação da Constituição Federal, que é o que se discute exatamente neste recurso extraordinário. Então, esse seria um dos principais destaques da semana que vem.
Isso. E a gente estava, só para lembrar, temos recebido muita pergunta aqui no Supremo sobre a continuação do julgamento das ações penais. Sim. A gente até o início agora, na sexta-feira, 4 horas da tarde, não tínhamos ainda pautado. Eram 4 processos pautados para sessões da semana agora, 3 foram julgados, ficou restando uma ação penal que não foi julgada, e a gente ainda não tinha a relocação dela para uma nova pauta, então assim, por enquanto não temos. Na sexta-feira à tarde a gente não tem essa informação de quando continua. Exatamente, inclusive até fazendo um esclarecimento que na quinta, pelo menos até o momento em que viemos gravar, né, o programa, não havia ali uma publicação de uma pauta específica, mas normalmente o que a ministra tem feito nessas últimas semanas é que a pauta, né, prevista para quarta-feira, ela pode ser automaticamente, aqueles processos que não forem julgados podem ser automaticamente incluídos na pauta de quinta-feira, ou ela pode também trazer um novo processo, porque, afinal de contas, na função de presidente do Supremo Tribunal Federal, cabe a ela realmente indicar e estabelecer qual vai ser a pauta de julgamentos do plenário. Pode acontecer na sexta-feira ainda hoje, né? Mas o que a Gi fala realmente, na quarta-feira, previsto o julgamento do marco temporal. Sim. É um julgamento que você sabe que Demora, votos extensos, né? uma discussão prolongada, pode ser que se estenda para quem. Então, como a Gi está comentando, pode ser que aconteça, ou pode ser que tenhamos daqui a pouco uma pauta aí publicada e vamos saber qual é. Tá certo, é isso então. Mauro, Gi, muito obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado, Gi. Muito bom. Lembrando, então, que os nossos episódios ficam disponíveis em vídeo no YouTube do STF, também no Spotify e em áudio em várias plataformas, como a Apple Podcasts. Muito obrigada pela sua companhia. Para você que ficou aqui até o finalzinho, a gente se encontra semana que vem. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.